Vamos lá, eu vou falar sobre essa nova modinha que tá tendo das pessoas abandonarem a cidade sem mudar pro campo e assim por diante. E a romantização de viver na fazenda, certo? Eu posso falar porque eu morei de 1999 até 2019, não, minto, até 2021 em fazenda, certo? Só em uma dessas fazendas que nós vivemos, nós passamos 20 anos no mesmo local. Então, muita coisa acontece em 20 anos. Você pega tempestades, seu carro atola de madrugada, seu carro quebra no meio do nada, você tem que pedir ajuda para vizinho e assim por diante. Dá uma tempestade que arranca todos os postes da fazenda e a fazenda fica 10 dias sem energia. Porque não porque o patrão abandonou a fazenda em si, porque por conta da chuva não tinha acesso à estrada, então não tinha como chegar para recolocar os postes, um negócio que se faz em um dia. Então são inúmeras coisas que as pessoas não medem antes de investir num sítio, numa chácara e assim por diante. Eu não tô falando que é errado, você entendeu? Se você tem condição socioeconômica para isso, faça. Eu também, se eu tivesse, eu voltaria para a fazenda ou para o sítio, se eu tivesse. Mas tem que haver um preparo e um estudo, porque quem vive na fazenda sabe, nós não temos sábado nem domingo. Não, não é esses negocinhos de Instagram que a pessoa fica postando fotinha, gravando vídeo em caminhonete e mostrando uma vida na fazenda. Ele não vive daquilo. A fazenda para ele é um hobby, é um descanso. Agora, todo sitiante nesse país, todo mundo que trabalha em fazenda sabe que não é isso. Você não tem sábado, você não tem domingo. A sua criação depende de você. O porco escolhe escapar sempre numa tempestade, ele nunca escapa num dia ensolarado. Um cano estoura, você tem que arrumar. Você vai ter que aprender, como eu aprendi, a mexer com madeira, encanação, eletricidade, tudo. Por quê? Porque você está distante da cidade. Não tem como você chamar um eletricista, e mesmo se você chamasse, o custo vai ser altíssimo. Então você acaba se tornando um autodidata. Você acaba comprando ferramentas, você aprende a utilizar ferramentas e assim por diante, certo? Você vai ter que fazer muita coisa sozinho. Então há uma romantização muito grande de viver no sítio, na fazenda, porque a mídia vendeu uma ideia de que todo mundo que vive na fazenda, no sítio, anda de Dodge Ram e é milionário e assim por diante. Só que as pessoas não veem o sofrimento que muitos agricultores passam para ter aquilo. Então, quando você vê um agricultor com a Amarok no centro da cidade, não é porque ele é rico, não é porque ele quer se mostrar, é porque durante anos ele teve um Gol, provavelmente um Gol G4, que vivia na oficina por conta das estradas esburacadas do município, da região que a pessoa mora, e ela cansou de gastar com mecânica, então ela compra uma D20, ela compra uma Toyota Bandeirantes, ela compra uma Hilux 2009, ela compra um Amarok 2010 e assim por diante. E aí vende-se essa ideia de que todo mundo que mora na fazenda é rico. Não é. Vamos lá. Se você trabalha numa fazenda, assim como os meus pais trabalhavam, meu pai trabalha até hoje, presta serviço em uma fazenda diferente aí. Você não paga água, você não paga luz, você não paga aluguel. Então, o seu salário é livre, só que você tem outros custos, por exemplo, o deslocamento do ponto A ao ponto B. Então, para você fazer uma compra do mês, você tem um caminho maior. Se você for comprar qualquer coisa, você tem que lembrar de tudo que você precisa por mês, porque pode acontecer de dar uma tempestade, a ponte rodar e não ter como passar. Você sempre tem que ter uma reserva de comida, você sempre tem que ter uma dispensa e assim por diante, um preparo, um fundo de emergência. Se você tem criação, você tem que comprar remédio para criação, porque não é essa romantização que as pessoas acham que, eu vou criar carneiro, eu vou criar porco, eu vou criar gado e só deixar no pasto. Não, aquilo tem um custo para se manter, tem ração, tem remédio. E você acaba se tornando veterinário também, porque você vai começar a ler as bulas dos remédios para aplicar nos animais, se é intramuscular ou se é subcutânea, e assim por diante. Você vai aprendendo com o passar dos anos. Por que que você vai aprendendo? Porque se você for pagar por tudo, você não vai ter nada. Só que as pessoas romantizam demais e agora tá tendo uma gourmetização no campo também, que alguém vai ter que pagar essa conta e a maioria das fazendas não vão suportar,
Você tá entendendo? Porque são pouquíssimos os fazendeiros, graças a Deus nós tivemos sorte de ter excelentes patrões, mas são pouquíssimos os fazendeiros que valorizam a mão de obra na fazenda. Eles tendem a pegar sempre pessoas analfabetas, coitadinhos, e manter um salário extremamente baixo. Tá entendendo? Quase análogo à escravidão. É a situação das fazendas brasileiras. São poucas as fazendas, nós tivemos sorte, graças a Deus, todas as fazendas que meu pai trabalhou e trabalha até hoje foi muito bem remunerado, fomos muito bem tratados e assim por diante. Também houve uma confluência de fatores que nós tivemos a oportunidade de viver em cidades boas, em locais bons e assim por diante. Mas viver na fazenda é uma responsabilidade 24 horas por dia. Às vezes, 2 horas da manhã, alguém passou e jogou uma bituca de cigarro e você vai ter que levantar para apagar o fogo. Às vezes, uma bomba d'água de uma caixa d'água queima e você vai ter que aprender a racionar água. Você está entendendo? Porque senão você vai ficar sem água. Tem inúmeros fatores de morar na fazenda, mas as pessoas estão romantizando como se fosse algo maravilhoso, um supra-sumo. É muito bom. A paz, tudo, a segurança, você ser livre para utilizar o tanto de água que você quiser, você utilizar a energia sem medo de gastar e assim por diante, mas tem muitos pesares e muitas coisas no bastidor que as pessoas não entendem, o sofrimento de madrugada, você vê um bicho morrer e você não poder fazer nada, é, como que eu posso dizer para você, assim, pessoas vão e vêm a todo momento, a pessoa começa a trabalhar na fazenda, ela vê que não é aquilo, pede para ir embora, e você tem dificuldade também para encontrar mão de obra qualificada, você tá entendendo? Muitas pessoas não têm essa eu esqueci a palavra, quando a pessoa se sacrifica. Muitas pessoas não têm. Quem já cresceu em fazenda, quem já é descendente de pessoas que vivem em fazenda, assim como a minha família, que é umas 6 gerações em fazenda e assim por diante, você sabe como se virar. Agora, uma pessoa que viveu na cidade e ela sonha em ser, que a maioria é assim, sonha em montar em rodeio, comprar uma fazenda. Não sou nada contra essas pessoas, elas têm os sonhos delas, elas têm que correr atrás dos sonhos delas e assim por diante. Mas muitos acabam sendo enganados e acabam entrando numa fazenda para trabalhar de peão. E a vida não é muito fácil na fazenda, principalmente para os peões. E a pessoa se decepciona com aquilo, pede para ir embora e assim por diante, e fica essa rotação de entra e sai pessoas, entra e sai pessoas, porque é extremamente complicado, você tá entendendo? Uma coisa é uma pessoa que tá há 20 anos num local e ela tem um carro bom e assim por diante, uma qualidade de vida boa, e outra coisa é uma pessoa que acabou de entrar agora, né? E ela acredita que porque aquela outra pessoa tem aquela qualidade de vida, que ela já vai chegar e vai ter, e não é dessa maneira, você tá entendendo? Então, por exemplo, assim, ó, boa parte da renda que nós tínhamos na fazenda não vinha do nosso salário, vinha das criações que nós tínhamos, porque nós tínhamos patrões muito bons que deixavam nós termos nossas criações. Então, nós tínhamos vaca de leite, nós vendíamos queijo, nós tínhamos carneiro, nós tínhamos porco, peru, pavão, coelho, tudo quanto é animal que você imaginar. Então, boa parte da renda nossa não vinha do salário do meu pai, ela vinha das nossas criações. Tanto que depois que nós saímos da fazenda, nós alugamos um sítio só para dar tempo de vender as coisas que nós tínhamos. Então, e esse tipo de patrão acabou, tá? Esse tipo de patrão bom que queria ajudar o funcionário, isso acabou. É por isso que você vê a maioria das fazendas hoje em dia tá sendo arrendada para eucalipto ou para monoculturas e assim por diante, porque não acham mão de obra disposta a trabalhar. Tanto porque os patrões também não estão dispostos nem a deixar os funcionários a terem mais criações e também não está disposto a pagar um salário maior ou melhor para os funcionários. Então, em algum ponto alguém vai ter que ceder de um lado e eu acredito que vai ter um aumento de salário para o pessoal do agronegócio, certo? Assim como está acontecendo hoje com os pedreiros, que hoje é mais caro você contratar um pedreiro do que construir uma casa, vai acontecer a mesma coisa no agronegócio. O triste é simplesmente ver as outras gerações que sofreram bastante vivendo na fazenda, sendo honesto e tudo mais, e sempre tem uma vidinha medíocre no final da vida,
morrem, na maioria das vezes, com aposentadoria mínima e assim por diante, certo? Esse país, o mínimo que deveria pensar era dar uma aposentadoria digna para o pessoal do campo, porque por mais que a aposentadoria do campo seja separada da cidade, ainda a carestia no campo é muito grande. Não é todo mundo que tem a oportunidade de saber ler e escrever, como nós tivemos, graças ao bom Deus, de estudar numa escola boa, de viver numa cidade boa. Tem pessoas que moram a 60 quilômetros da cidade, ou 2 horas da cidade, só vai uma vez ao mês fazer compra, principalmente no Mato Grosso do Sul e assim por diante. Então as pessoas não veem essa parte. E aí depois elas se decepcionam quando veem que a maioria das pessoas que vivem no campo é extremamente conservadoras, porque ela tem uma vida totalmente diferente da vida de quem mora na cidade. As pessoas que moram na cidade estão muito acostumadas com a facilidade de sempre ter eletricidade, de sempre ter água, de sempre ter alguém para fazer aquilo. E quem vive no campo não é assim. Quem vive no campo sabe que se você tem que ter vela guardado, porque a qualquer momento pode dar uma chuva e acabar a eletricidade. Você sabe que a qualquer momento pode dar uma tempestade e desterrar a sua casa e você perder todos os eletrodomésticos, um raio cair e queimar tudo que você tem. Mas a maioria romantiza. Você quer viver no campo? Vamos lá. Então vamos pelo princípio. Primeiro, seja católico, praticante, tá? Seja católico, vá na missa, reze, peça a Deus a providência divina que deu o que você precisa. Peça e eu te darei, lembra dessas palavras? Peça e Deus vai te dar. Leia bastante, tá entendendo? Porque há essa ideia de quem vive no campo não lê, não, nós lemos bastante, porque hoje até tá mais fácil com a internet, YouTube e tudo mais, mas nós lemos bastante porque nós temos que aprender. E para com essa ideia de achar que quem mora no campo é atrasado. Porque eu vivia na fazenda e desde 2009 nós já tínhamos internet na nossa casa, certo? Havia fatos interessantes que eu tinha computador na época da Positivo e o pessoal da minha escola tinha e a pessoa tinha o computador, mas não tinha internet na cidade e eu tinha internet. Antigamente tinha uns modems assim, internet 3G que você contratava. No campo a tecnologia chega primeiro do que na cidade, tanto televisão, geladeira nova e assim por diante. Por quê? Porque o salário sobra. Quando você não paga água, não paga luz, não paga aluguel, o seu salário sobra para que você compre eletrodomésticos melhores ou faça parcelas no carnê e assim por diante, coisas que muitas pessoas na cidade não podem se dar o luxo, porque a pessoa paga aluguel, a pessoa paga água, a pessoa paga luz, ela luta para sobreviver. Então ela chega na casa de alguém do campo e pensa que a pessoa do campo está rica, está enriquecendo, mas não está. Aí chega um momento em que a fazenda vai ser vendida, a pessoa vai aposentar e ela tem que se virar e ir para a cidade e dar um jeito de comprar uma casa. Porque muitas vezes até mesmo o acerto de anos trabalhado no campo não dá para comprar uma casa digna para se viver. Você está entendendo? Você tá entendendo se a pessoa não tiver guardado. Então parem de romantizar. Por gentileza, não romantizem viver na fazenda, certo? Eu gostaria de voltar e pretendo, se Deus permitir, voltar, mas tendo um sítio meu no futuro, se assim for a vontade de Deus, ou até trabalhar em alguma fazenda, no escritório, o que quer que seja. Mas a situação econômica do Brasil não tá fácil, tá? O Brasil é um país excelente para quem quer ter uma vida medíocre. Se você quiser ter uma vida medíocre ali, você vai ter uma vida excelente. Agora, se você quiser crescer, o Brasil vai martelar todos os seus sonhos. Tá certo? Tenha uma boa noite.